Eu sei onde o Espírito de Deus está. Vivemos em tua liberdade. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Somos teus e teu é o reino. E teu é o reino. Na escuridão, tu és a chama dentro em mim, tua presença é tudo para mim. Mais que canções pra entoar, mais que palavras ou dádivas, tua presença é tudo para mim. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tu és tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Vivemos em tua liberdade. Eu sei onde o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está. Somos livres. E vivemos em tua liberdade. Eu sei onde o Espírito de Deus está. Somos livres. Somos teus e teu é o reino. E teu é o reino. Somos teus, teu é o reino.
eternidade nos sonhos de Deus. Formado por suas mãos, recebi um sopro de fogo do seu coração. Gerado desde a eternidade nos sonhos de Deus. Formado por suas mãos, recebi um sopro de fogo do seu coração. Eu sou filho do fogo. Eu sou filho do fogo. No fogo nasci e fui forjado. Pelo fogo das suas mãos me movo com o fogo do seu coração. Eu corro sobre as obras de Satanás. Eu sou filho do fogo. Eu sou filho do fogo.
Neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Quem crê, dê um glória a Deus bem alto. Eu gostaria de convidar aqui um grande amigo, pastor Vinícius, homem de Deus. E eu creio que nesta manhã Deus vai usá-lo tremendamente para abençoar a mim e a você. E como nosso pastor nos ensinou, aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. À vontade, parceiro. À vontade. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. É sempre um prazer estar aqui, pastor Antônio. Sempre um prazer, viu? E a gente fica muito à vontade aqui. É sempre uma honra. Muito obrigado. Obrigado, Charles. É sempre muito bom. Pastora Candinha, Flávia, obrigado mesmo, sabe? A gente sempre fica muito à vontade aqui. Obrigado. Lucas capítulo 3, versículo de número 1 diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia e Herodes era o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisanes, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões, e João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. E então alguns soldados também lhes perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Senhor querido, teu amor é tão real aqui, Senhor. Tua graça é tão real aqui, Senhor. A presença é tão doce aqui nesse lugar, Senhor. Nos sentimos abraçados pelo Senhor aqui essa manhã. Nos sentimos envoltos em tua graça, envoltos em teu amor, envoltos em tua misericórdia. Espírito de Jesus, tenha liberdade em nosso meio. Espírito de Jesus, ensina-nos, abre os olhos do nosso coração. Ó Espírito de Jesus, faça-nos conhecer um pouco mais de Ti. Te pedimos isso,
Aviva-nos essa manhã em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse evangelho foi escrito por um homem chamado Lucas, e é bem possível que a conversão de Lucas tenha se dado através da vida do apóstolo Paulo. É bem possível que Lucas, presenciando a vida, o ministério de Paulo, tenha sido então profundamente impactado com a pessoa de Jesus Cristo na vida de Paulo. E ele veio então se converter, e acho que é conhecimento de todos que Lucas era um médico. E ele então, após a sua conversão, dispunha de uma amizade, um homem muito importante, chamado Teófilo. E Lucas então pretende relatar a esse homem, a essa figura importante, um pouco a respeito da experiência que ele havia tido com a pessoa de Jesus Cristo, um pouco do conhecimento que agora ele tinha da pessoa de Cristo. E ele decide fazer isso então por meio de uma carta. E com um olhar bem jornalístico, bem investigativo, Lucas então se propõe a escrever um evangelho que conta os fatos ordenados a respeito da vida do Senhor. Se você quer saber como os fatos a respeito de Cristo aconteceram em ordem cronológica, você deve ler o evangelho de Lucas, porque ele trata então dos fatos em sua ordem respectiva a respeito da vida do Senhor. E é interessante quando nós chegamos então aqui nessa divisão de capítulos, no capítulo 3, nós percebemos que Lucas, ele quer nos fazer perceber um pouco do contexto histórico daqueles tempos, daqueles dias. Lucas não quer apenas nos apresentar a pessoa de João Batista que introduziu o ministério do Senhor, mas ele também quer nos fazer perceber um pouco do cenário histórico que compunha aqueles dias antes da aparição de João Batista e possivelmente ou posteriormente a aparição do Senhor. E quando nós fazemos uma leitura bem detalhista do texto, a gente percebe aqui algo muito estranho que estava acontecendo naqueles dias. Lucas diz que no tempo em que Tibério César era o imperador romano naquela época, existiam dois homens dentro do templo que exerciam o sumo sacerdócio. Um se chamava Anás e o outro se chamava Caifás. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente sabe que isso não era possível, porque para que alguém exercesse o sumo sacerdócio, precisava de preencher alguns requisitos. Em primeiro lugar, era necessário que ele fizesse parte do povo hebreu. Em segundo lugar, da tribo de Levi. Em terceiro lugar, da família de Arão. Então apenas um único homem era escolhido por Deus para desempenho ou para ocupar essa função. E esse homem então apontado por Deus, ele representava o povo diante de Deus e representava Deus para o povo. Mas Lucas vai dizer para mim e para você que nesse tempo, dois homens exerciam o sumo sacerdócio. Um se chamava Anás e o outro se chamava Caifás. O que faz a gente perceber que naquele tempo, algo muito estranho estava acontecendo dentro do templo de Deus. O sacerdócio de Deus havia sido corrompido, e agora ele já não era mais exercido de acordo com a maneira como Deus havia prescrito na lei de Moisés, mas era exercido agora por dois homens, que quando você estuda a história do Império Romano, você vai descobrir que nenhum deles era de nacionalidade judaica. Um era o cunhado e o outro era o co-cunhado do imperador. O que acontece é que o Império Romano descobriu que a melhor maneira de dominar os judeus não era tanto pela força. Os romanos descobriram que a melhor maneira de dominar os judeus era por meio da religião. Uma vez que em Israel, vida pública, vida política e vida religiosa se confundem, porque toda a vida desse povo girava na esfera do templo, os romanos descobriram então que a melhor maneira de dominar os judeus era dominar o templo. Dominando o ofício do templo, eles poderiam então facilmente dominar os judeus. E eles então compraram o sacerdócio. E uma vez que o sacerdócio foi comprado, dois homens da confiança do imperador foram ali introduzidos para que eles não mais prestassem um serviço a Deus diante do povo, mas para que eles prestassem um serviço aos romanos diante do povo. O que Lucas está mostrando aqui para mim e para você é que naquele tempo
havia corrupção dentro da casa de Deus. A função que havia sido dada por Deus ao povo, para que o povo tivesse um representante diante de Deus, e para que Deus fosse representado ao povo por meio do exercício do sumo sacerdote, esse ofício foi corrompido, e agora ele não era usado mais para serviço, ele era usado agora para dominação. Dominação. Mas Lucas não vai mostrar para mim e para você que existia apenas corrupção no templo. Lucas vai mostrar para mim e para você, por meio da denúncia de João Batista, que naqueles dias havia corrupção em outras esferas da sociedade. E eu não vou citá-los na ordem em que o texto o cita, mas o primeiro lugar que João Batista denuncia para mostrar as outras esferas da sociedade em que havia corrupção, é no meio dos publicanos ou dos cobradores de impostos. O texto diz que os cobradores de impostos e publicanos se aproximavam de João Batista e diziam: o que devemos fazer para ser batizados? E o texto diz que João denunciava a vida deles dizendo: parem de cobrar imposto demasiado, parem de extorquir as pessoas. O que parece, e o exemplo de Zaqueu fica muito claro para mim e para você, é que os cobradores de impostos, ao prestarem um serviço para o Império Romano, na cobrança dos impostos devidos, não muito satisfeitos com o salário que possuíam, o que é que eles faziam? Eles faziam um caixa 2, o que a gente conhece como mensalão, petrolão, e por aí vai. Esse pessoal fazia um caixa 2, ao invés de usarem a sua função política diante do povo de maneira saudável, a fim de que o imposto fosse administrado para o crescimento devido da sociedade, esse pessoal, mais preocupado com o seu enriquecimento, e um enriquecimento de forma ilícita, cobrava imposto demasiado, então enriquecendo às custas do povo. Lucas vai mostrar para mim e para você, por meio da pregação de João Batista, que naquele tempo não existia apenas corrupção na esfera religiosa ou na esfera do templo, existia corrupção também na esfera política. O órgão responsável pela gestão de todo imposto que era recolhido era corrupto e usava da sua função de maneira indevida, extorquindo as pessoas. Mas não existia apenas corrupção na esfera religiosa, não existia apenas corrupção na esfera política. Existia corrupção também nos órgãos responsáveis pela segurança pública. O texto diz que não eram apenas os publicanos que eram denunciados, mas os soldados também. O texto diz que os soldados iam até João e perguntavam: o que devemos fazer para sermos batizados? E João então denunciava a vida corrupta dos soldados, dizendo para eles: parem de extorquir as pessoas, contentem-se com o seu salário. Porque o órgão de segurança pública daquela época não estava satisfeito com aquilo que ganhava, não estava satisfeito, era pouco demais. Então eles usavam indevidamente do poder que possuíam para extorquir dinheiro das pessoas. De que maneira? Jesus nos descreve como isso era feito. Quando você lê o Sermão da Montanha, chega um determinado momento do Sermão da Montanha que Jesus Cristo diz assim: se alguém te pedir uma túnica, se alguém te pedir alguma coisa, você dê tudo. Se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, você caminha 2 milhas. Quem é que fazia isso? Quem fazia isso eram os soldados romanos. Os soldados romanos se aproximavam dos judeus e, por meio da agressão física, dizia para eles: me dá o que você tem. Ou quando eles estavam cansados de desempenhar a sua função ou de carregar determinadas coisas, eles pegavam os judeus e faziam com que os judeus carregassem para eles no exercício da sua profissão. E aí Jesus diz: não adianta vocês tentarem mudar essa realidade por meio do exercício da força. Essa realidade só vai ser mudada por meio do exercício do amor e da misericórdia. Porque ninguém muda a vida de ninguém pelo exercício do poder. A gente só muda a vida dos outros quando a gente se doa pelos outros, ama os outros, se entrega pelos outros. Mas eram os soldados que faziam isso. Jesus diz para as pessoas: olha, vocês querem mudar essa realidade? Vivam em amor. E João Batista então denuncia a vida corrupta dos soldados, dizendo:
Parem de serem corruptos, parem de exercer a profissão de vocês de maneira indevida, contentem-se com o seu salário, parem de tirar das pessoas o que é delas por direito, contentem-se com o que vocês estão ganhando. Havia corrupção na esfera religiosa, havia corrupção na esfera política, havia corrupção no órgão responsável pela segurança pública e havia corrupção também na sociedade civil, porque não eram apenas os soldados que iam até João, e nem apenas os publicanos. O texto diz que também as multidões subiam até João para serem batizados. E João Batista dizia para as multidões que elas deveriam deixarem de ser egoístas e dividir com as outras pessoas o que elas tinham sobrando. João diz assim: olha, você que tem uma túnica extra, divide com quem não tem. E você que tem comida de sobra, divide com quem está passando fome. O que parece, irmãos, para mim, pela denúncia de João Batista, é que aquela sociedade civil era tão egoísta, que eles não se importavam de repente passar por alguém e ver alguém em situação de marginalidade. Eles não se importavam de repente passar por alguém e ver essa pessoa numa situação de não gozar, não ter o direito do mínimo necessário para se tornar uma pessoa digna. Essas pessoas não se importavam se a pessoa não tinha com que se alimentar, não, isso não importava. Parece que para aquela sociedade civil, o que importava era o acumular, era o ter mais. Quanto mais eu tiver, melhor será. Não interessa se eu já tenho 2, 3 ou 4 túnicas no meu guarda-roupa e se o outro não tem nada, não, isso não interessa. Porque na verdade o que importava para aquela sociedade é que eu tenha mais. Quanto mais eu possuir, melhor para mim será. Não importa se o meu armário, a minha despensa está cheia, enquanto o outro, meu vizinho ou que está ao meu lado ou que passa por mim, goza de poucos privilégios para mesmo alimentar-se, suprir as suas necessidades mínimas para ser um cidadão digno. Não importa. Importa que a minha despensa esteja cheia. O que Lucas está fazendo aqui, irmãos, é mostrar para mim e para você que naqueles dias que antecederam a aparição de João, a aparição do Senhor, a corrupção em Israel era generalizada. A corrupção começava no templo, se estendia para a política, se estendia para o órgão de segurança pública e tocava a sociedade civil. Sabe o que eu acho impressionante? É que nós não estamos lendo o jornal, nós estamos lendo a Bíblia. Mas muito parecido com a realidade que a gente vive hoje, sim ou não, irmãos? Muito parecido com o que infelizmente acontece hoje. A corrupção no nosso país, a corrupção no Brasil, irmãos, ela não começa na política. A corrupção no nosso país, ela começa na igreja. Eu não sei quantos dos irmãos tiveram o privilégio de ler um livro do Hernandes Dias Lopes que chama Piedade e Paixão. A vida do ministro e a vida do seu ministério. Se você nunca leu esse livro, anota o nome desse livro para você ler agora. É um livro que vai mudar a sua vida. Vai mudar. Piedade e Paixão. A vida do ministro é a vida do seu ministério. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer para mim e para você nesse livro, que o problema da igreja, ou o problema da corrupção na igreja, tem a ver com 2 aspectos. O primeiro aspecto da corrupção na igreja nos nossos dias é o aspecto da corrupção no púlpito. Da corrupção que começa em cima do altar. E essa corrupção tem a ver com 2 fatores. O primeiro fator é a índole, é o caráter dos seus líderes.
Muitos pastores hoje, irmãos, vivem em pecado, pregam em pecado, se apresentam diante do povo de Deus em pecado, e a sua consciência não os condena mais, porque vivem já tão dissolutamente uma vida de pecado diante das pessoas, já estão tão atolados no lamaçal de pecado, que a sua consciência está cauterizada, eles já não se importam mais. Agora, normalmente, quando um líder permitiu já que a sua vida seja corrompida, é porque antes ele corrompeu um outro aspecto, um outro fator, que é o fator chamado mensagem. Porque normalmente a corrupção na vida de um pregador diz respeito à corrupção da sua mensagem. Ele primeiro começa a corromper a mensagem, começa a perder as normas corretas do Evangelho, começa a negociar os princípios da cruz, a pregar um outro evangelho que na verdade, diz Paulo aos Gálatas, não é outro evangelho, porque qualquer um que proferir qualquer outra coisa a respeito de Cristo, que não seja conforme temos recebido de Cristo, Paulo diz, seja esse considerado amaldiçoado. Mas o pregador começa a corromper a sua mensagem, e uma mensagem corrompida corrompe o coração e conduz a uma vida desassociada da verdadeira verdade e da verdadeira vida. A primeira crise na igreja evangélica brasileira hoje é uma crise moral, é uma crise de caráter, e é uma crise na pregação, é uma crise na ortodoxia, é uma crise na ortopraxia na prática, e é uma crise na ortodoxia na vida da mensagem, como a mensagem é pregada. O problema é que quando não há verdade nos púlpitos, quando não há fogo nos púlpitos, quando não há piedade nos púlpitos, quando não há lágrima nos púlpitos, quando não há um caráter a que se seguir, que se posta diante dos irmãos, então, quando não há verdade na mensagem, então o caráter do povo também se vai, e as pessoas então passam também a viver em pecado. Afinal de contas, está tudo bagunçado mesmo. A corrupção no Brasil, querido, ela não começa na política. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se não há sal para salgar, é porque o sal está se tornando insípido. Se não há luz para iluminar, é porque a luz está se apagando. Agora, a corrupção que começa na igreja protestante brasileira, ela se estende às outras esferas, assim como nos dias de Jesus. Começava no templo e ia para a política. Alguém tem dúvida de que a política brasileira está corrompida? Alguém tem dúvida de que nós vivemos dias em que a política do nosso país não tem mais credibilidade nenhuma, seus líderes não têm mais credibilidade nenhuma? A corrupção da igreja é a corrupção da política, e a corrupção da política é a corrupção dos meios que ela administra. Olhe, querido, para os órgãos responsáveis pela nossa segurança pública. Olhe para os órgãos responsáveis pela formação do caráter do cidadão, ou pelo menos pela formação da sua psique, da sua habilidade de raciocínio. Irmãos, todos esses órgãos estão deteriorados. Você vai em um hospital público, você vai em um presídio, você conversa com um soldado militar, você vai em uma escola, e é triste ver que os órgãos que diz respeito à manutenção da vida do nosso país estão destruídos. Agora, a corrupção da igreja, que é a corrupção da política, que é a corrupção dos órgãos de segurança pública, é a corrupção do povo, é a corrupção da sociedade civil, é a corrupção de todo brasileiro, que vive dando o seu jeitinho, que não respeita a fila, que não respeita a hierarquia estabelecida, que não respeita os líderes que estão sobre eles, que não respeita os professores, que não respeita os seus pais, que não dá honra aos mais velhos.
que sempre tem um jeitinho mais fácil de resolver, que não necessariamente passa pela obediência das regras. Não, a gente sempre tem um jeitinho mais fácil de fazer as coisas. Um jeito mais fácil de não pagar os impostos devidamente. Um jeito mais fácil de usufruir de um benefício alheio que eu não tenho direito porque eu não paguei por ele. Nós reclamamos da alta corrupção que preside sobre nós, mas nós só temos gente corrupta presidindo sobre nós porque nós somos tão corruptos quanto eles. Porque se a gente fosse gente honesta, não teria corrupto presidindo sobre nós. Nosso povo é um povo corrupto. Nosso povo é o povo da lei da vantagem. Se isso não me dá vantagem, eu estou fora, porque eu só vou me envolver naquilo que eu tenho vantagem. Aliás, é um dito popular nos nossos dias, né? Aí eu vi vantagem. Sabe o que eu acho impressionante, querido? É que é em um momento como esse, de caos generalizado na nação de Israel, que Deus vira a nação de Israel de cabeça para baixo. É em um momento de caos completo, que Deus levanta um homem para virar essa nação de cabeça para baixo. O texto bíblico diz que esse homem, ele não estava entre os poderosos, ele não estava entre os nobres, ele não estava entre os soldados. O texto bíblico diz que foi nesse tempo que veio a palavra do Senhor a João. Qual é a nomenclatura dele? Qual é o título dele? Filho de Zacarias. Onde ele mora? No deserto. Foi nesse tempo que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Preste atenção, meu irmão. Tudo o que Deus precisou naquele tempo para virar a história da nação de Israel de cabeça para baixo foi apenas de um único homem. Tudo o que Deus precisa para o nosso país ser completamente transformado é de um homem e de uma mulher que diga: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Presta atenção, Deus não precisa de um homem poderoso, Deus não precisa de um homem que vai estar entre os nobres, entre os políticos. Deus não precisa de um homem de nobre nascimento, de um nome célebre. Não, tudo que Deus precisa é de um homem, de uma mulher. Eu te pergunto aqui essa manhã: você está disposto a ser esse homem? Você está disposto a ser essa mulher? O texto bíblico diz que Deus trouxe a sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorria as regiões próximas ao Jordão, as regiões do deserto, proclamando uma mensagem, pregando um batismo de arrependimento. E eu sei que a palavra arrependimento, ela não é uma palavra muito comum ao nosso vocabulário. Mas se eu fosse usar uma palavra do nosso vocabulário que corresponde a essa palavra arrependimento, eu poderia dizer que a mensagem de João era uma mensagem de mudança. João proclamava a seguinte mensagem: eu quero ver mudança. Eu quero ver mudança. Eu estou cansado. Eu quero ver mudança. Eu quero ver mudança no segmento religioso. Eu quero ver mudança na igreja. Eu quero ver mudança na política. Eu quero ver mudança no órgão de segurança pública. Eu quero ver mudança na sociedade civil. João pregava uma mensagem de mudança, arrependimento. Preste atenção. E o texto bíblico diz para mim e para você qual era a reação das pessoas enquanto ouviam a mensagem de João. Você acha que as pessoas gostavam de ouvir o que ele estava pregando, sim ou não? Não. O texto bíblico diz que enquanto aquelas pessoas ouviam João dizer: raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o verdadeiro arrependimento. O texto bíblico diz: enquanto João pregava essa mensagem, o pessoal começava a pensar no seu coração: eu não tenho nada a ver com isso. Essa mensagem aí é para quem? Não tem nada a ver com essa mensagem. Mas o texto diz que enquanto as pessoas pensavam no seu coração: não tem nada a ver com essa mensagem, João completava o sermão dizendo: e não pensem no seu interior: não temos nada a ver com isso, não temos, somos filhos de Abraão.
O texto diz: o machado está colocado à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E a resposta imediata dessas pessoas então era: o que eu devo fazer para ser batizado? O que eu devo fazer para me arrepender, para me purificar? Uma vez que o templo estava corrompido, irmãos, o batismo no Jordão correspondia à cerimônia litúrgica da bacia de bronze. Você deve se lembrar que as pessoas se apresentavam à porta do tabernáculo, à porta do templo, para naquela bacia serem lavados, os seus pecados serem purificados. Uma vez que o templo estava corrompido, as pessoas iam então ao deserto para um homem puro serem purificados dos seus pecados. Então ele diz: o que eu devo fazer? E João dizia: você quer ser limpo dos seus pecados? Dizia então para os publicanos: parem de ser avarentos, parem de amar o dinheiro. Para que vocês sejam limpos, vocês precisam deixar o amor ao dinheiro. Dizia para o órgão de segurança pública, para os soldados: vocês querem ser limpos? Vocês querem ser limpos? Deixem de ser corruptos. Parem de exercer o poder de vocês indevidamente, surrupiando, extorquindo, roubando o que não lhes é por direito. Parem de fazer isso. Denunciava o egoísmo da sociedade civil, dizendo para eles: vocês querem ser limpos por Deus? Parem de ser egoístas, parem de pensar tão somente em si mesmos, levem em consideração a miséria alheia, a miséria daquele que caminha ao seu lado, desprovido das condições básicas e mínimas para o cidadão. Disponha o que você tem sobrando para servir outras pessoas. O ministério de João Batista durou 6 meses, meu irmão, mas foram os 6 meses suficientes para que a vida daquele homem impactasse definitivamente a nação de Israel, e ele preparasse o caminho para o Senhor. Meu irmão, por mais esquisito que pareça o tempo que nós estamos vivendo, não existe um momento mais propício para Deus avivar o nosso país. Você não me ouviu, querido, você não me ouviu. Não existe um momento mais específico na história do nosso país para Deus revolucionar a história dessa nação. Não existe. Não existe. Preste atenção. A mudança que o Brasil precisa, meu irmão, e eu não estou aqui sendo esperançoso, eu estou sendo realista. Eu não estou sendo aqui fictício. Eu estou apontando para fatos, meu irmão. A esperança que essa nação precisa está sentada aqui dentro dessa igreja hoje, nessa manhã. Você e eu somos os homens e as mulheres que Deus quer usar para transformar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país de uma vez por todas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus quer fazer isso. Olhe para a história. Olhe para a história, meu irmão. No século XVI, quando a era das trevas, a Idade Média assolava a terra por meio do exercício indevido da religião, e as pessoas desconheciam a Deus por causa da forma como a religião era vivida, o texto bíblico diz que Deus levantou um homem chamado John Hus, e esse homem foi queimado numa fogueira por causa da vontade de Deus sendo realizada na vida dele. Mas ele profetizou: vocês matam hoje o ganso, mas daqui a algum tempo Deus vai levantar o seu cisne, e vocês não vão poder matar ele. E um século depois, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, e ele crava 96 teses na capela de Wittenberg. E a história conta para mim e para você que depois desse dia, a história da religião no mundo nunca mais foi a mesma. Deus dividiu a história, a idade das trevas se cessou. O protestantismo revolucionou a Europa, e a gente só está aqui dentro dessa igreja hoje por causa do que Deus fez lá na história, na reforma protestante. No século XIX, 4 jovens começaram a orar na Inglaterra. A Inglaterra estava banhada de vícios, drogas, prostituição, a França sendo destruída pela Revolução Francesa, e a Inglaterra na iminência de passar pela mesma destruição, o mesmo colapso. Deus levanta 4 jovens para começar a orar. O mais conhecido deles chama-se John Wesley e George Whitefield. Eles dobram os seus joelhos e pedem a Deus: Deus aviva a Inglaterra, Deus salva a Inglaterra, salva-nos do banho de sangue, salva-nos das drogas, salva-nos dos vícios, salva-nos da prostituição. Dizem as pessoas que na Inglaterra nessa época, de cada 10 casas, 4 pelo menos dentre elas eram bares. O avivamento veio.
E ele não apenas salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa, mas ele transformou completamente a história daquela nação, revolucionou a história daquela nação. Deus pode fazer isso com o nosso país, Deus pode fazer isso com o Brasil, e Ele só precisa de um homem, Ele só precisa de uma mulher, que diga: Senhor, eu estou aqui. Não precisa ser alguém de nobre nascimento, não precisa ser alguém que está entre os poderosos, não, alguém simples que diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu pergunto para você nessa manhã: você está disponível, meu irmão? Você quer ser esse homem, você quer essa mulher, você quer ser essa mulher, você quer ser esse profeta de Deus para os nossos dias, você quer essa pessoa que vai se levantar com uma mensagem de arrependimento dizendo: eu quero ver mudança. Deus pode contar com você? Então preste atenção, se você quer ser profeta de Deus para esse tempo, se você quer ser profeta de Deus para esse momento na história, assim como João Batista, você vai precisar assumir alguns compromissos diante de Deus. Se a gente quer ser boca de Deus para esse tempo, se a gente quer ser profeta de Deus para esse momento, a gente vai precisar assumir alguns compromissos diante de Deus, que João Batista também assumiu no seu tempo para ser boca de Deus. E o primeiro compromisso que João assumiu na vida dele foi o compromisso de uma vida simples. Diga comigo: vida simples. Diga para a pessoa do seu lado: vida simples. E por que eu digo isso? Porque eu posso dizer para os irmãos que João assumiu o compromisso de uma vida simples. Como eu disse a você, para preencher os requisitos para o sumo sacerdócio era necessário ser do povo de Israel, da tribo de Levi, da família de Arão, ser escolhido por Deus, para então exercer esse ofício. Se Anás e Caifás não preenchiam esses requisitos porque haviam comprado o sacerdócio, existia um homem que preenchia esse requisito. Existia um homem naquela época que podia perfeitamente ocupar aquela função. Sabe quem é esse homem? João Batista. João Batista era do povo de Israel, da família de Levi. Tanto seu pai como a sua mãe eram levitas e da linhagem de Arão. Portanto, o sacerdote de Deus para aquele tempo era João Batista. E como sacerdote de Deus para aquele tempo, João tinha privilégios e responsabilidades. Basicamente eu posso resumir os privilégios de João em 3. O primeiro privilégio que João tinha era de morar em uma casa confortável, num lugar seguro. Porque após a reforma de Herodes no templo em Jerusalém, construído por Esdras e Neemias, lugares foram feitos nas imediações do templo para que o sumo sacerdote morasse bem, morasse tranquilo, morasse confortável. João Batista tinha o direito de morar no templo, em um lugar seguro e confortável. Em segundo lugar, João Batista tinha o direito de vestir do melhor do seu tempo. As roupas que o sumo sacerdote vestia, as vestes talares, as vestes sacerdotais, eram feitas de linho finíssimo, o mais puro linho da sua época, sem costura, ornamentada de pedras preciosas, bordada a ouro. A roupa mais fina do seu tempo era conferida ou era dada a quem? Ao sumo sacerdote. João tinha o direito de vestir disso. E para completar, João tinha o direito de comer do melhor do seu tempo, porque toda a gordura que era oferecida no templo era dada para a alimentação de quem? Do sumo sacerdote. João tinha direito a uma casa maravilhosa, a um lugar seguro e confortável. Ele tinha direito de vestir do melhor, do bom e do melhor, e tinha direito de se alimentar com o melhor do seu tempo. Mas sabe o que é interessante? É que ao invés de escolher o conforto do templo, ele escolheu a aridez do deserto.
é que ao invés de escolher se vestir com vestes talares, ele escolheu se vestir com pele de camelo e cingir-se de um cinto de couro na sua cintura. Que ao invés de escolher comer da gordura que era oferecida dos sacrifícios, esse homem decide ir para o deserto e se alimentar de gafanhotos e umés silvestres. Porque como João Batista, que tipo de autoridade, com que autoridade João poderia confrontar a avareza dos políticos, se ele fosse tão avarento quanto eles? Como ele poderia confrontar o amor ao dinheiro no coração dos políticos corruptos, se o seu coração também estivesse dominado pelo mesmo desejo pela riqueza, pelo mesmo desejo pelo amor ao dinheiro? Se a gente quer ser profeta de Deus para esse tempo, a gente vai ter que decidir viver de maneira simples diante de Deus. E preste atenção, quando eu falo de viver de maneira simples, eu não estou dizendo que você precisa abraçar a pobreza, eu não estou dizendo que você tem que fazer um voto franciscano para viver, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o seu coração precisa se manter simples diante de Deus. Porque tem gente aqui, a começar desse que vos fala, que com muito pouco se permite envaidecer, e tem outros que apesar de portarem muito, não se envaidece com o que tem. Simplicidade diz respeito a uma realidade do coração. Deus sabe, meu irmão, muito bem, diante dele, o que significa ser simples para você. Deus sabe muito bem o que diante dele significa simplicidade para mim. Quer ser profeta de Deus? Quer ser boca de Deus? Quer se levantar nesse tempo para dizer aos corruptos: parem de roubar? Seja alguém simples. Não deixe o mesmo amor pelo dinheiro que devorou a integridade deles devorar a sua integridade também. Seja simples. Cara, não existe nada melhor do que a simplicidade, meu irmão. Não existe nada melhor do que você viver de maneira leve. A gente às vezes fica trazendo tanta coisa para a nossa vida que só traz peso para nós, e nos roubam a espontaneidade de viver. Às vezes a gente admira coisas e busca conquistar coisas que lá na frente se tornarão um empecilho para a liberdade, para a simplicidade do nosso coração. Não se venda, meu irmão, não se venda. Seja simples. Assuma nessa manhã um compromisso com Deus de viver uma vida simples. Mas João não apenas assumiu o compromisso de uma vida simples, João também assumiu o compromisso de uma vida honesta. Sabe o que eu acho impressionante a respeito de João Batista? É que a mensagem de João não era temida pelas pessoas por causa da sua eloquência, por causa da sua oratória. Não era a sua retórica, a sua dialética, a sua habilidade com as palavras, o seu discurso que impressionava as pessoas. Não era. Sabe o que deixava as pessoas impressionadas? Sabe o que fazia com que Herodes temesse João Batista? Sabe o que fazia? É que as pessoas sabiam que João Batista era um homem de Deus. Sabiam que ele era um homem honesto. Porque como ele poderia denunciar a corrupção na vida dos soldados, se ele fosse tão desonesto quanto eles? Como é que ele poderia dizer para os soldados: parem de serem corruptos, se ele também fosse tão corrupto quanto eles? João Batista era um homem honesto, seu caráter era respeitado, conhecido, as pessoas sabiam: esse João é um homem de Deus.
e as pessoas preferiam ir ao deserto num sol escaldante para serem batizados por esse homem de Deus que vivia a sua mensagem, não apenas a proclamava, que fazia da sua vida o seu sermão e não apenas das suas palavras o seu sermão. As pessoas estavam tão impactadas que elas preferiam ir para o deserto, ouvir esse homem gritar aos ouvidos delas, raça de víboras, do que frequentarem um culto morto no templo com gente morta ministrando. Ele era um homem de Deus, era um homem honesto. Você quer ser profeta de Deus para esses dias? Assuma a honestidade como estilo de vida. E eu não digo honestidade em grandes coisas, eu digo honestidade, meu irmão, em pequenas coisas. Pague os seus impostos, não colhe na prova, não fale no celular dirigindo, não fure o sinal, não use indevidamente daquilo que você sabe que não é seu, não leve para casa aquilo que não te pertence. Nós precisamos de ser gente honesta. Como é que a gente vai dizer para os políticos, como é que a gente vai dizer para o órgão de segurança público, seja honesto, se quando for feita uma varredura na nossa vida, vai simplesmente constatar que a gente é tão corrupto, tão desonesto quanto eles? Seja honesto, meu irmão. Quer ser profeta de Deus nesses dias? Assuma um compromisso com Deus nessa manhã, de falar a verdade. Diga comigo, a verdade. E preste atenção, a verdade não é o que você julga ser a verdade. Porque você já viu, quando uma pessoa quer falar mal da outra pessoa, ela fala assim: não, só quero te falar a verdade. Mas quem disse que o que você pensa a respeito do outro é a verdade? Quem te disse isso? Até onde eu sei, o que você pensa a respeito do outro só corresponde às perspectivas limitadas que você tem de juízo a respeito dele. Porque a verdade está aqui, meu irmão. A verdade é a palavra de Deus. A gente não tem o direito de falar a respeito do outro o que a gente pensa. A gente só tem o direito de falar a respeito do outro o que a Bíblia diz a respeito dele. A verdade. João falava a verdade de Deus. E posso dizer algo para você? Ele falava essa verdade com quem quer que fosse. Ele não preocupava se era o governador, se era o soldado, se era um cidadão civil comum, ele não importava. Ele tinha a verdade, ele tinha uma mensagem, e quem quer que fosse, aonde quer que fosse, ele proclamava essa mensagem: mudança, arrependimento. Ele não negociou a verdade, não negociou a palavra de Deus. Se a gente quer ser profeta de Deus, meu irmão, a gente vai ter que falar a verdade, vai ter que falar não sobre a verdade. Nós não podemos encaixar a verdade na nossa fala, nós não podemos apontar a verdade, não, nós temos que falar a verdade. Paulo disse para Timóteo: prega a palavra. Ele não falou assim, prega sobre a palavra. Ele não falou para ele, usa a palavra para pregar. Não falou para ele que nos seus sermões a palavra seja citada, que na sua conversa, na sua fala, no seu dia a dia, enquanto você caminha e fala com alguém, você por acaso cite, talvez em algum momento em que aparecer a oportunidade, a palavra. Ele disse: prega a palavra. E está a tempo e é fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta, fala a palavra. Se a gente quer ser profeta de Deus, a gente vai precisar falar a verdade. João Batista assumiu o compromisso de uma vida simples. Ele assumiu o compromisso de uma vida honesta. Ele assumiu o compromisso de falar a verdade.
E por último lugar, e eu encerro aqui, ele assumiu um compromisso de viver para a glória de Deus. Como eu disse aos irmãos, rapidamente o ministério de João começou a se propagar. Rapidamente, em 6 meses, a nação de Israel se voltava para os desertos, para o deserto do Jordão, para ir aquele homem, uma figura inóspita, vestido esquisitamente, com uma mensagem dura, mas que fluía dela vida. E aí, quando a popularidade do ministério de João começou a crescer, o pessoal começou a se cutucar e dizer: é ele, é ele, é ele, tem certeza, ele é o Messias que haveria de vir, é ele que é o profeta, é ele o Messias, é ele. E o texto diz que quando João percebeu que as multidões estavam colocando nele uma expectativa equivocada, que não correspondia à realidade de quem ele era, porque sabia muito bem quem era diante de Deus, João disse: opa, para, vocês estão achando que eu sou ele? Não, vocês estão brincando comigo, vocês estão achando que eu sou ele? Não, vem alguém depois de mim que é muito maior do que eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias que estão nos pés dele, não, eu sou apenas o amigo do noivo, a noiva pertence ao noivo, eu sou só o amigo dele. Não, a eira é dele, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, que é muito mais poderoso que eu, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A eira pertence a ele, ele tem nas suas mãos a pá, e ele vai limpar a sua eira. Vocês estão achando que eu sou ele? Não, eu não sou ninguém, eu sou apenas o que prepara o caminho, eu sou apenas uma voz que prepara o caminho, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou ninguém, importa é que ele cresça e que eu diminua, importa é que ele cresça e que eu diminua. Ele não colocou os holofotes em cima dele, sou eu mesmo, uhul, não. Quando as pessoas pensaram, é ele disse, não, ele vem depois de mim. Preste atenção, meu irmão, assim como João Batista, ao assumir esses compromissos, preparou o caminho de Jesus para a sua aparição, eu digo para você, com convicção no meu coração, essa geração que se levanta, que não é que Deus vai levantar, já está de pé, meu irmão, e que assume esse compromisso diante de Deus essa manhã: serei simples, serei honesto, falarei a verdade, viverei para a glória do teu nome. Essa geração, assim como João, vai preparar o caminho para a volta do Senhor. Assim como João preparou o caminho para a sua aparição, nós prepararemos o caminho do Senhor para a sua volta. Agora eu digo para você, se você decidir viver dessa forma essa manhã, as pessoas não vão gostar de você, não vão. Porque ao decidir viver dessa forma, diz o texto bíblico, que João Batista começou a incomodar muita gente, inclusive Herodias, que era esposa da mulher de Herodes, e que queria indevidamente se casar com ela. João incomodava ela demais, porque ele era um homem honesto, enquanto ela era uma mulher desonesta. E o texto bíblico diz que por causa disso, João terminou a sua vida com a sua cabeça sendo cortada e sendo colocada numa bandeja de prata. Se você viver assim, talvez as pessoas nunca vão lembrar de você, não vão aplaudir você, não vão amar você. Mas eu digo para você essa manhã, que ainda que os homens não se importem
Olha o que o Filho de Deus disse a respeito de João Batista. Porque, irmãos, a verdade é que o que nos importa não é o que os homens dizem ao nosso respeito, mas é o que o Filho do Homem dirá ao nosso respeito. Olha o que Jesus Cristo disse a respeito de João: entre os nascidos de mulher, não houve ninguém como esse homem chamado João Batista. Entre os nascidos de mulher, não houve ninguém que nem esse homem. Ninguém. O que adianta, meu irmão, viver uma vida toda para construir um legado diante dos homens, que não te servirá para nada diante do Filho do Homem? O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, escrevendo a Timóteo, seu fiel discípulo, um homem que com as suas últimas palavras fazia a gente perceber quais são os verdadeiros valores, os valores reais que devem nortear a vida de uma pessoa. Paulo diz: procura vir logo ao meu encontro, que eu estou sendo oferecido como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida, mas eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, e eu guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Assuma nessa manhã, meu irmão, o compromisso de viver para a glória de Deus. Em tudo que fizer, em tudo que pensar, na maneira como você se relaciona com as pessoas, com o mundo, com a sua família, com o seu dinheiro, com a sua igreja, com os seus estudos, com o seu trabalho, em tudo, meu irmão, quer comendo, quer bebendo, quer comais ou bebais, como diz Paulo aos Colossenses, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor, para a glória de Deus Pai. Viva para a glória de Deus. Ah, meu irmão, eu não sei, sabe, eu não sei se nós subiremos para encontrar com o Senhor, eu não sei se a volta do Senhor será iminente, em tão breve tempo que nós nem teremos tempo, não veremos a morte, veremos diretamente o Senhor, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu quero ver o meu Jesus, eu quero poder olhar nos olhos dele, eu quero dizer para ele: Senhor, eu não fui perfeito, Senhor, mas eu fiz tudo o que pude para glorificar o teu nome, Senhor. Eu fiz tudo o que pude para que o teu nome fosse visto, conhecido e honrado. Não para que de alguma forma pudesse cativar o teu amor, mas porque em tudo o teu amor me cativou, Senhor. A minha devoção, a minha vida foi simplesmente a resposta única e devida que eu poderia te dar, por tanto amor demonstrado por mim naquela cruz. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento, isso é pedir para Deus nos avivar. Um avivamento que não tem apenas implicações para a esfera do templo, um avivamento que não tem apenas implicações para o que acontece no decorrer do culto, mas um avivamento que tem implicações para toda a maneira como vivemos diante desse mundo que está lá fora, perdido, e necessitado de conhecer o que Deus pode fazer através da vida ou de um homem, de uma mulher que se entrega completamente nas mãos dele.
Fica de pé no seu lugar. Eu amo Jesus, irmãos. Eu amo Jesus. Eu amo Ele, eu amo profundamente. E nas últimas semanas, cada dia que passa, mais eu tenho visto a minha alma se apegar a Ele em amor, se apegar a Ele em misericórdia. E tudo que eu desejo é com toda a minha vida poder viver de maneira a glorificar o Seu nome. Onde estão os profetas? Onde estão os profetas? Onde estão? Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Batiza-nos de misericórdia essa manhã, Senhor. Batiza-nos em amor, Senhor, batiza-nos, batiza-nos. Batiza-nos, batiza-nos. Livra-nos da frieza desses dias, livra-nos da incredulidade desses dias. Livra-nos da indiferença, livra-nos do egoísmo, Senhor, da vaidade, Senhor. Oh Deus, batiza-nos, Senhor, batiza-nos, Senhor, batiza-nos. Tanto temos te pedido, tanto temos te clamado, Senhor, batiza-nos. Batiza-nos em amor, Senhor, batiza-nos em amor. Dá-nos o dom de amar, Senhor, dá-nos o dom de amar. De amar o Senhor sobre todas as coisas. De amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E de amarmos o próximo como Jesus amou. Sopra a vida em nós, Senhor, sopra a vida em nós. Tira-nos da morte, da esterilidade, Senhor, tira-nos. Tira-nos, meu Pai, tira-nos. Oh, Abba, oh, Abba. Oh, Abba, nós te clamamos essa manhã, Abba.
viúvas, Pai, dos necessitados, dos esquecidos, dos desfavorecidos, dos miseráveis, Pai. Oh, batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, ó Deus. Batiza-nos com teu amor. Batiza-nos, Senhor. Em um tempo de trevas, de tanta morte, em um tempo de destruição, te clamamos, vem, batiza-nos. Vem, batiza-nos. Em um tempo de tanta indiferença, onde o amor de muitos já se acabou, vem e batiza-nos. Vem e batiza-nos. Em um tempo onde maridos deixam o seu lar, em um tempo onde esposas abandonam o seu lar, onde filhos são consumidos pela droga e pelos vícios, vem e batiza-nos. Em um tempo onde a igreja se perece e se consome de tantas coisas que não o bem, que não a verdade, que não o amor de Cristo, vem e batiza-nos, Deus. Vem e batiza-nos, vem, 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 vem e batiza-nos. Vem e batiza-nos com o teu amor. Vem e batiza-nos.
te amar muito mais. Tudo que eu preciso é amar meu irmão. Tudo que eu preciso é mais do teu amor. Vem e batiza-nos. Pega na mão desse irmão que está do seu lado, levante o mais alto que você puder e comece a orar no seu lugar. Igreja, comece a orar no seu lugar. Vamos, abre os seus lábios e ore. 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 Tudo que eu preciso é mais do teu amor. Tudo que eu preciso é te amar muito mais. Tudo que eu preciso é amar mais meu irmão. Então vem, 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 vem. Tudo que eu preciso é mais do teu amor. Tudo que eu preciso é te amar muito mais, Senhor. Tudo que eu preciso é amar meu irmão. Então vem, batiza-nos, 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 batiza-nos aqui nessa manhã. Mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor, mais amor, mais amor, mais amor. Tudo que eu preciso é mais do teu amor. Tudo que eu preciso é te amar muito mais, Deus. Tudo que eu preciso é amar meu irmão. Então vem, tudo que eu preciso. Honestidade, simplicidade, verdade, glória de Deus, simplicidade, honestidade, verdade, viver pra glória de Deus. Simplicidade, honestidade, verdade. Vamos cantar juntos. Canta comigo, simplicidade, cante. Simplicidade, honestidade, honestidade, verdade, verdade. Viver pra glória de Deus. Viver pra glória de Deus. Cante, igreja, simplicidade, simplicidade, honestidade, honestidade, verdade, verdade. Viver pra glória de Deus. Mais uma vez, cante, simplicidade, honestidade, verdade, verdade. Viver pra glória de Deus. Simplicidade, simplicidade.
verdade. Verdade, simplicidade, simplicidade. Orecanda lá siria babada sorelele babrabadia relelebadas. Orecande silele dereba siderele badas. Orecaya riobo sorodelia babrabada rabada sorodele. Redecanda sitere banduro bodo sorodecaya rababadaras. Rebasia oriondo lobo riogo sorole leva braia riala lava drabada. Rebasuteria gai oriamande oriogo do sorole leva brabada. Ia rebasitere decanda labasitere dere. Nós te adoramos, Senhor, pois queremos mais e mais da tua presença. Pois precisamos de Ti, meu Deus, pois Tu és a razão da nossa vida, Senhor. Não somos nada sem o Senhor, não podemos nada sem o Senhor. Por isso queremos viver de forma simples, em honestidade, em verdade, vivermos para a Tua glória, para honrarmos o Senhor, meu Pai, para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, para que os Teus feitos sejam conhecidos através de nós, para que a Sua palavra seja revelada por meio do Teu Espírito, através das nossas vidas, Senhor. Por isso nós o glorificamos nessa manhã e bendizemos o Teu santo nome, e nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Nós te dizemos nessa manhã: eis-nos aqui, Pai, envia-nos, envia-nos, envia-nos em nome de Jesus. Pois queremos glorificar o Teu santo nome, queremos engrandecer ao Senhor, meu Pai. Erga o mais alto que você puder as suas mãos nessa hora, e se entregue a Ele, se entregue a Ele, se entregue a Ele. Fala com Ele: eu sou Teu, meu coração é Teu. Tudo que Ele nos pede na Sua palavra é para dar a Ele o nosso coração. Então dê a Ele o seu coração. Se o Senhor tiver o seu coração, Ele vai ter tudo, Ele vai ter tudo, Ele vai ter tudo. Dá a Ele o seu coração nessa hora. Entrega a Ele o seu coração nessa hora. Fala com Ele: Senhor, meu coração é Teu, meu coração te pertence, eu te entrego nessa manhã, como oferta viva em Teu altar, como oferta viva em Teu altar. Abre os seus lábios e adore.